Eu fico até um pouco espantado de ver a quantidade de escritores e escritoras que começaram a escrever desde cedo, desde que eram crianças, ou desde que eram adolescentes. Isso é uma constante que eu vejo que me deixa um pouco espantado, assim, porque é uma coisa que não aconteceu comigo, não. Eu comecei a escrever com 23 anos, agora tenho 24. Foi em agosto do ano passado. Foi uma experiência um tanto aos trancos e barrancos, porque eu comecei escrevendo um romance de fantasia. Isso foi uma plataforma para escritores iniciantes e escritores amadores. A plataforma chama-se Wattpad. Eu comecei a escrever esse romance sem nenhum tipo de planejamento. O que eu fazia era imaginar basicamente os personagens, o mundo, não colocar praticamente nada no papel, só o básico assim, e começar a escrever os capítulos da forma que eles vinham na minha mente. O que acontecia foi que depois de alguns capítulos eu acabei abandonando a obra e fiquei um pouco frustrado assim de ver que aquela coisa de romance era uma coisa meio utópica assim, uma coisa difícil de se atingir. Só que eu acredito que foi um aprendizado também, porque essa coisa de escrever, a gente muitas vezes acha que vem assim completamente pronta da cabeça do escritor e que a única coisa que basta é que ele ponha a caneta na mão e comece a escrever e logo isso vai se tornar uma obra-prima. Quando na realidade o processo de escrita é uma coisa completamente diferente. O processo de escrita é como se fosse uma espécie de construção, assim, por assim dizer. Porque passa por vários processos. Uma coisa que eu percebi é que tem essa coisa do planejamento, tem a reescrita, existe também o esboço. Então, não é uma coisa que sai simplesmente de uma vez só. É uma coisa que precisa ser o tempo todo retrabalhada e retrabalhada e retrabalhada. É um processo mesmo, bem assim, que pode irritar as pessoas que são iniciantes. Eu me considero iniciante e fico até um pouco incomodado com isso, mas é uma coisa que assim acaba espantando as pessoas mais preguiçosas mesmo. Bom, esse primeiro romance de fantasia que foi frustrado não me deixou um pouco chateado, mas não me fez querer desistir da escrita, porque eu sabia que as coisas não eram assim entregues de bandeja. Nessa mesma época, eu deixei de postar os capítulos do romance de fantasia no Wattpad e meio que eu recolhi o romance, a publicação do romance, para que ninguém pudesse mais ler. Nessa mesma época eu já conhecia os contos, mas eu não tinha feito essa associação de que eu pudesse escrever contos. O principal contista que eu conhecia era o Edgar Allan Poe. É um contista que, basicamente, para quem não conhece, um dos escritores mais influentes da história da literatura, assim, pelo menos se tratando de contos. Acredita-se que Edgar Allan Poe seja o escritor americano mais influente de todos os tempos. Bom, o conto entrou basicamente depois que eu me lembro assim até de uma forma quase que fotográfica. Eu tinha terminado um trabalho acadêmico de literatura regional. Tinha lido um conto do Guimarães Rosa chamado A Terceira Margem do Rio. Só que esse conto assim não me influenciou tanto no processo de escrita, mas eu acabei ficando meio, digamos assim, encucado de ver esse negócio que o conto ele pode realmente ser uma coisa interessante, uma coisa que causa um efeito bem profundo no leitor. O que eu fiz então? Decidi escrever um conto. Foi a decisão mais natural possível, né? O que aconteceu foi que eu sentei simplesmente uma noite e me desconectei das redes sociais, fiquei na frente do computador, do Word. Eu não lembro se era o Word ou se era o Google Docs, mas eu lembro que o conto que eu escrevi veio praticamente de uma vez só, assim. O processo de escrita dele foi até interessante, porque
eu não peguei nada do Guimarães Rosa, do conto do Guimarães Rosa que eu tinha lido, para fazer o trabalho acadêmico. Eu tinha pego, na verdade, um conto de Machado de Assis. Foi até uma coisa engraçada, porque fiz uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V desse conto de Machado de Assis. Pelo menos no começo, porque eu roubei algumas expressões do conto de Machado de Assis, que eram palavras assim antigas. Ficava um negócio meio esquisito num conto, porque o meu conto me passava-se na época atual, assim, contemporânea. E acabou ficando um traço meio estranho, meio anacrônico mesmo. Só que, assim, ou era eu fazer uma coisa anacrônica e esquisita, ou eu não fazia. Então eu optei por fazer essa coisa meio esquisita e acabou saindo, assim. No final das contas, até serviu como aprendizado para que eu não tentasse pegar tanta coisa de outros escritores. Essa é uma coisa que eu posso abordar no próximo vídeo, essa coisa da influência. Mas basta dizer que uma obra nasce do zero. O tempo todo a gente é influenciado por outros escritores e isso não é uma coisa que a gente deve ter vergonha. A gente tem que encarar isso como uma coisa que acontece e que, na verdade, é fundamental para que a literatura exista. A assimilação e a influência, elas não são um mau sintoma da criação literária. Na realidade, trata-se de uma coisa que é condição para que a literatura seja construída. Mas voltando para o conto, ele foi curtinho e realmente assim serviu como um aprendizado, e não só isso, as pessoas acabaram gostando do conto. As pessoas que leram, não foram muitas, tá? Mas as pessoas assim ficaram um pouco chocadas, porque é um conto meio um pouco suspense, um pouco de terror. A maioria das pessoas acabou curtindo a ideia daquela história curta, assim, porque entenda que naquela plataforma Wattpad, a maioria das obras que estão lá e que fazem certo sucesso são obras de romance e são obras longas. Então, quando aparece uma coisa diferente, assim, um conto, normalmente as pessoas não estão preparadas para aquilo. Não que meu conto seja, meu Deus, que coisa incrível, mas teve um número de visualizações até decente para um conto. Porque normalmente obras de poucos capítulos, porque lá as obras são divididas em capítulos pequenos. O que eu fiz depois? Publiquei um outro conto que foi semelhante, mas que não me satisfez tanto. Nessa época eu comecei a achar que a plataforma já não estava mais servindo tanto para mim. Não que a plataforma fosse ruim, mas que eu não me sentia tão bem lá. Eu comecei a sentir uma espécie de desânimo mesmo, porque eu via que as minhas histórias não chegavam mais aos leitores da forma que eu queria, e a coisa ficou um pouco empacada, assim. Aí depois de um tempo, eu meio que parei de escrever para focar em outras coisas, e eu acabei descobrindo a publicação na Amazon. A publicação na Amazon chama-se KDP, Kindle Direct Publishing. Basicamente é um programa, um aplicativo que permite que você publique seu livro de forma gratuita. Isso se trata tanto de livro e-book, livro eletrônico, quanto impresso. No meu caso, eu optei só pelo e-book, porque eu achei que é um pouco mais simples assim de se lidar. É uma coisa assim incrível, porque realmente não existe toda essa burocracia que a gente está acostumado aqui no Brasil de ter que passar por 1 milhão de processos para poder publicar alguma coisa. Essa é uma facilidade que os americanos, enfim, os países de primeiro mundo oferecem, né? Que é uma facilidade enorme. Mas voltando, eu sabia já do que se tratava a Amazon, essas coisas de publicação de e-book, mas eu não sabia a fundo, porque eu nunca havia pesquisado. Então eu acabei pesquisando, né, estudando sobre isso, até que chegou a data da publicação do meu primeiro livro, Desencontros, que foi 15 de maio desse ano, 2021. Foi uma coisa interessante, porque eu comecei a escrever uns 2 meses antes, em março. Agora falando um pouco sobre a diferença entre conto e romance. O romance, como eu não tenho experiência, não posso dizer aqui, mas o conto, ele não é tão fácil assim como as pessoas podem achar. É um erro achar que o conto é uma coisa completamente para amadores. Não é. Por incrível que pareça, a dificuldade de escrever um conto é quase como se você estivesse escrevendo um romance. O que acontece é que no conto
Eu não vou querer me aprofundar tanto nesse assunto, mas quando você precisa escolher as palavras certas para poder encantar o seu leitor. O processo de escrita desse livro foi bem interessante, que me mostrou vários caminhos, várias possibilidades. Tanto é que um conto é quase completamente o oposto do outro nesse livro. Não que eles sejam completamente diferentes, mas na questão da escrita, acabou acontecendo que é uma coisa bem heterogênea, assim. Tá, aí eu publiquei e eu não esperava muita coisa. Eu esperava que pouquíssimas pessoas lessem, ou até que ninguém lesse, na verdade, mas foi uma coisa até incrível, assim, de se constatar, porque fui lido por um espectro diferente de pessoas. Então, pessoas muito novas e pessoas já com idade até mais velhas do que eu acabaram lendo, acabaram gostando do livro. O que é uma coisa interessante de se ver, porque a gente vê que as pessoas... É uma coisa previsível isso, esse negócio de você escrever. Você não sabe muito bem aonde que o livro vai chegar e você não sabe muito bem qual vai ser a reação das pessoas. Às vezes a interpretação que a pessoa tem é até muito mais profunda do que a interpretação que você mesmo teve na hora de escrever. Essa é uma coisa que me contribui para que eu continue escrevendo. Essa coisa do leitor, essa relação do leitor é imprescindível, assim, para qualquer tipo de escritor. É uma coisa que me move a escrever mais e mais. Ah, mas você ganhou dinheiro com o livro? Não. Não ganhei dinheiro com o livro, não. O livro foi vendido por um preço bem módico, assim, bem baixo. E por enquanto não ganhei, mas assim, a contribuição que o livro deu, não de forma monetária, mas de forma de aprendizado, foi gigantesca, assim. Tanto é que agora eu estou escrevendo um novo livro. Infelizmente ele vai demorar um pouco para sair, porque por causa da faculdade, essas coisas, mas o próximo livro ele vai ser mais bem trabalhado, mais bem caprichado do que o primeiro, mas eu não garanto nada, assim. Pode ser que fique a mesma coisa ou pode ser que fique pior, mas é uma experiência que eu ganhei e que vai contribuir para os futuros livros. Estou com várias ideias na cabeça e pretendo colocá-las no papel em breve. Vai ser interessante essa jornada literária. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado.